Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então estudar os casos contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vou trazer aqui um breve resumo. Em provas para delegado, isso não costuma ser cobrado com tanta profundidade a ponto de vocês terem que ler a sentença da corte, mas é importante que vocês saibam qual caso, né, a qual caso uma eventual questão se refere, quais direitos foram violados naquele caso, o que o Brasil foi condenado a fazer, os nomes são importantes, porque a banca muitas vezes vai te dizer o nome do caso e pedir para que você responda a qual tema ele se refere. Então, não são questões que são difíceis, mas exigem, obviamente, um prévio conhecimento desses casos. Então, vamos lá. A primeira condenação que o Brasil sofreu, gente, vamos recordar aqui que o Brasil reconheceu a jurisdição da Corte a partir de 1998, não é? Ratificamos a Convenção Americana em 92, mas só reconhecemos, através de uma declaração expressa, a jurisdição da Corte em 1998. A primeira condenação sofrida pelo Brasil foi no caso Damião Ximenes Lopes, que é de 2006. O Damião morreu em decorrência de maus tratos em uma casa de repouso que atendia pelo SUS, no estado do Ceará. E os familiares acharam muito estranho, questionaram, não é? Porque ele entrou fisicamente bem, depois de poucos dias ele veio a falecer, tinha sinais de maus tratos, isso não foi esclarecido no Brasil. Então, lembrem-se que para chegar à comissão tem que esgotar recursos internos, né? E os familiares, principalmente a irmã do Damião, lutou muito para ter respostas internamente, não conseguiu, o caso foi para a comissão. A comissão também não considerou que o Brasil resolveu, né, ou cumpriu as recomendações feitas, e o caso foi parar lá na corte, que entendeu que o Brasil violou o direito à vida e à integridade física do Damião e as garantias judiciais e acesso à justiça aos seus familiares. Então, houve uma demora injustificada da justiça brasileira, e muitas vezes um descaso, fica muito claro o descaso das autoridades, não é? Até a relutância em investigar. E daí que eu digo para vocês que a atuação de um delegado de polícia, por exemplo, é importantíssima e a sua omissão pode resultar em uma futura condenação do Brasil. Pelo amor de Deus, eu não quero ver o nome de ninguém aqui lá na corte futuramente, né? Façam bem o trabalho de vocês. Vocês estão conhecendo os tratados internacionais de proteção de direitos humanos, sabem que é uma obrigação realizar controle de convencionalidade. Vamos acabar com essa cultura de uma prestação jurisdicional inefetiva, omissa, violação de direitos humanos que já é vista como algo normal. Não, não é. E nós é que temos que mudar isso, né? O meu papel aqui como professora e o de vocês na atuação prática, não é só para passar em prova, como eu digo para vocês, não é só para acertar questão em prova, é para a vida. Então, nesse caso aqui, gente, em todos os casos, é assim, é muito triste, é vergonhoso, é uma mistura de vergonha, indignação e impotência. Quando tem audiência da corte que eu posso assistir, eu acompanho e fico lá no chat xingando, cobrando explicações. As falas das autoridades brasileiras são ridículas, é realmente um vexame. Recentemente nós tivemos, porque depois que a corte condena, ela continua acompanhando para ver se o país está cumprindo as medidas, né? E recentemente os familiares e a comissão solicitaram uma audiência de supervisão do cumprimento de sentença nesse caso. Olha só, mais de 10 anos depois, o Brasil ainda não conseguiu cumprir isso aqui. E os juízes da corte ficam perplexos, né? Tipo, mais de 10 anos e vocês não conseguiram implementar uma medida simples dessa? E aqui, nesse caso, tinha relação com a melhor capacitação dos profissionais da área de saúde, especialmente os que trabalham com pessoas que tenham algum tipo de transtorno mental, não é? Então, uma preocupação que o Brasil deve ter nesse sentido, de estar bem preparado, de capacitar os profissionais para receber essas pessoas. Então, houve uma série de condenações, foi determinado que ele investigasse e punisse os responsáveis.
sempre tem a condenação a publicar a sentença da corte na imprensa oficial, eles dão um prazo de 6 meses. Falar a verdade, nunca vi nenhum órgão da imprensa. Claro que eles devem publicar, mas fica lá escondidinho, né? Ninguém dá publicidade para isso de verdade. Sempre tem pagamento de indenização, ou para a vítima, quando ela está viva, ou para os seus familiares, como aqui no caso do Damião, em que a vítima faleceu. Verificação do cumprimento das medidas. Então, é a etapa que nós chamamos de supervisão do cumprimento de sentença, e aconteceu recentemente, infelizmente, o Brasil continua descumprindo isso, não existe alguma medida mais drástica, mais severa. O que a Corte faz é informar no relatório anual que houve essa etapa de supervisão, que o Brasil continua descumprindo. É diferente da ONU, que um descumprimento de forma reiterada de obrigações, violações reiteradas de direitos humanos, tem previsão na carta de que isso poderia gerar a expulsão do país da ONU. Não existe essa previsão de expulsão aqui na carta da OEA, tá? Então, a meu ver, falta, né, uma medida mais enérgica para obrigar os países a cumprir essas decisões da Corte. As sentenças são definitivas, inapeláveis, deveria existir alguma outra forma de pressionar os países a fazerem isso, já que por si só, especialmente o Brasil, não leva a sério essas decisões, as suas obrigações internacionais. No segundo caso que nós temos, o Brasil foi absolvido. Cuidado com isso, foi no caso Gilson Nogueira de Carvalho, também em 2006. Ele era advogado, defensor de direitos humanos, foi assassinado em 96 no Rio Grande do Norte, e a comissão, junto com os familiares, né, entenderam que, nesse caso, o Brasil foi omisso, que não houve investigação do caso, que não houve reparação adequada dos pais da vítima. Só que a Corte entendeu que não tinha provas suficientes de que o Brasil tinha violado os direitos que eram alegados ali naquele caso. A AGU atuou muito bem na defesa do Estado brasileiro e ele foi absolvido nesse caso. Então, o caso chegou à Corte, mas o Brasil foi absolvido. Lembrando que temos lá agora um caso que está sendo julgado, do Gabriel Salles Pimenta, também advogado defensor de direitos humanos, assassinado na década de 80. E, a meu ver, eu assisti a audiência essa semana, tem prazo agora para apresentação das alegações escritas finais. A meu ver, o Brasil vai ser condenado. Vamos aguardar. Terceiro caso, caso Arley José Scher e outros, no Paraná, em 2009. Nós temos 2 casos em uma região muito próxima do Paraná, que envolve conflito em relação a terras, né? São situações envolvendo membros do MST, esse conflito que eles chamam de violência rural. Nesse caso aqui, o Brasil foi condenado por realizar monitoramento e interceptação telefônica ilegais de linhas telefônicas de membros de organizações vinculadas ao MST, isso em 1999. As vítimas não conseguiram o adequado acesso à justiça e não houve indenização das vítimas. Aqui o Brasil foi condenado, a Corte entendeu que ele violou a privacidade por ser uma interceptação telefônica ilegal, a própria honra e reputação, além da liberdade de associação das vítimas, né, que eram ligadas aí ao MST. Então, determinou-se a punição dos responsáveis, a adequada indenização das vítimas, publicação da sentença em órgão oficial e também, sempre, em todos os casos, essa fase de supervisão do cumprimento de sentença, em que nós podemos ter a realização de uma audiência, como aconteceu, eu contei para vocês no ano passado, a do caso Damião Ximenes Lopes, e infelizmente, mais de 10 anos depois da condenação, o Brasil ainda não conseguiu cumprir. Não é nem que não conseguiu, vou dizer que ele, o que parece é que ele nem tentou, que não existe mesmo nenhum interesse político no cumprimento. Se a sociedade desconhece, não cobra, vai ficando por isso mesmo. Daí a importância de conhecermos e de cobrarmos isso, né? Não interessa só para as vítimas e familiares, interessa para a sociedade. Eu fico um pouco exaltada quando eu falo disso, porque, gente, é muito revoltante, é inacreditável. Nessa mesma região do Paraná, tem uma juíza lá, então, que, olha, eu vou te contar.
é campeã em violação de direitos humanos. Felizmente, agora nós tivemos essa semana a celebração de um Pacto Nacional do Judiciário em prol dos direitos humanos, justamente para capacitar melhor nossos magistrados, para eles aprenderem direitos humanos, a verdade é essa, porque não sabem, realizarem controle de convencionalidade, e aí até propuseram um concurso nacional de sentenças, de acórdãos que tragam essa menção aos tratados internacionais e a inclusão da matéria de direitos humanos nos concursos da magistratura. Olha que ótimo, né? Achei fantástico, brinquei com os alunos, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, isso tem que estar na carreira do Ministério Público, alguns já têm, mas em maior medida, na magistratura, muito importante, para delegados, que é ali primeira pessoa nessa linha aí de atendimento, e defensorias já é bastante cobrado, né? Já costuma ser bastante cobrado, os advogados precisam ter essa capacitação, e a sociedade como um todo, até para fiscalizar, né? Para cobrar isso. Então, nesse caso aqui, houve omissão e investigação na morte do senhor Sétimo Garibaldi, houve um tiroteio em uma fazenda, o despejo de famílias de trabalhadores sem terra, na mesma região lá do caso, não é na mesma região do caso Garibaldi, é na mesma região do caso Scher. Ficou errado aqui. Esses dois casos de 2009 se referem à mesma região do Paraná, onde nós temos esses conflitos agrários, e a Corte entendeu que o Brasil violou o direito à vida do senhor Sétimo Garibaldi. O caso nem sequer estava sendo investigado, porque existia ali uma suspeita de envolvimento dos próprios policiais, né, e um corporativismo, e não houve nem sequer a investigação. Violação de acesso à justiça e garantias judiciais dos familiares, o Brasil condenado a publicar a sentença, investigar e punir os culpados, indenizar a família do senhor Sétimo Garibaldi, e estaria sujeito à fiscalização do cumprimento de sentença. Um caso muito famoso, caso Júlia Gomes Lund e outros, essa condenação veio em 2010, se refere à detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de mais de 70 pessoas na região do Araguaia, na época da guerrilha do Araguaia. Então, nós estamos falando aqui de um contexto de ditadura militar, uma operação realizada pelo Exército Brasileiro entre 1972 e 1975, e as pessoas que participaram disso teriam sido anistiadas por causa da nossa lei de anistia 6683 de 79, só que nessa oportunidade, por isso esse caso é tão importante, a Corte disse: a lei de anistia brasileira viola direitos humanos. Essa lei deve ser revogada, ela não pode mais ser aplicada, vocês precisam investigar e punir os culpados. Isso até resultou, um tempo depois, na criação da Comissão Nacional da Verdade. Lembram-se que foi uma palhaçada, e eles chegaram, né, nas investigações a resultados que ninguém imaginava, violações, né, inimagináveis, mas ninguém foi punido, porque existe aqui uma lei de anistia. Infelizmente, o STF entendeu que a nossa lei de anistia foi recepcionada pela Constituição, perdemos a chance de corrigir isso, continuamos violando direitos humanos, continuamos descumprindo essa decisão importantíssima da Corte Interamericana. Então, foram violados, segundo a Corte, os direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, então, nem sequer as pessoas foram tratadas como pessoas com a devida dignidade, o direito à vida, integridade pessoal, liberdade de expressão, garantias judiciais e acesso à justiça. Lembrando que, apesar de terem sido crimes praticados na década de 70, são considerados crimes de natureza permanente. É como se o Brasil estivesse praticando até hoje, porque ele não solucionou os crimes, não apresentou, não garantiu à vítima, aos familiares das vítimas e à sociedade o direito à informação, direito que a gente chama de memória, o direito à verdade. Tudo isso foi violado e eles estão ligados à liberdade de expressão. Tudo isso foi violado aqui nesse caso. Então, a Corte condenou o Brasil a investigar
penalmente e punir os responsáveis, revogar a nossa lei de anistia, determinar o paradeiro das vítimas, tratamento médico, psicológico, psiquiátrico às vítimas que requeiram, publicar a sentença na imprensa oficial, reconhecer publicamente a responsabilidade, é comum que a corte também condene a isso, um programa permanente de direitos humanos nas Forças Armadas, para qualificar melhor esses componentes, né, os membros das Forças Armadas. Também não cumprimos essa parte da sentença, tipificação do crime de desaparecimento forçado. É aquela situação em que as pessoas vão prestar depoimento e nunca mais voltam. É desaparecimento forçado. Então, isso aqui não existe ainda no Brasil, esse crime. Ele já devia ter tipificado. Busca da verdade nas informações sobre guerrilha do Araguaia e ditadura militar, investigação, a indenização às vítimas, me perdoem, e a fiscalização do cumprimento da sentença. Aí eu coloquei aqui o que eu já contei para vocês, a OAB ingressou com uma DPF, a 153, para requerer ao Supremo a revisão da nossa lei de anistia, dizendo que ela não foi recepcionada pela Constituição, que ela só deveria ser aplicada para crimes políticos e não para crimes comuns também, né, que aconteceram nessa época aqui, mas o Supremo rejeitou o pedido, dizendo que essa lei foi recepcionada, então vejam aí, o STF não considerou a jurisprudência da Corte Interamericana, infelizmente, nós continuamos violando direitos humanos com a nossa lei de anistia, que já devia ter sido revogada. Sexto caso, o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde em 2016. Gente, que vergonha! Primeira condenação da Corte Interamericana por escravidão moderna. Tinha que ser o Brasil, né? Então, aqui o Brasil, ele foi condenado em 2016, a Corte entendeu que ele violou o direito de liberdade, especialmente o direito de não ser submetido à escravidão ou servidão, direito de acesso à justiça, garantias judiciais, razoável duração do processo, em relação a 85 vítimas escravizadas no ano de 2000 na Fazenda Brasil Verde, além de constatar de que muitas outras pessoas já tinham vivido em situações semelhantes anteriormente, né, em 1997, e que elas também não tiveram adequado acesso à justiça. Essa fazenda pertencia a João Luiz Quagliato Neto, um dos maiores criadores de gado no norte do país, e tem-se notícia que essas violações de direitos dos trabalhadores na propriedade aconteciam desde a década de 80. Né? Então, um caso triste aí, uma condenação que o Brasil já sofreu por escravidão moderna. Sétimo caso, um dos mais cobrados em provas, especialmente provas para carreiras policiais, é o caso Cosme Rosa Genoveva e outros, que também pode aparecer como caso Favela Nova Brasília. O Brasil foi condenado aqui em 2017 a reabrir investigações sobre duas chacinas que aconteceram em 94 e 95 na comunidade Nova Brasília, que faz parte do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Foi condenado, inclusive, a pagar indenização a mais ou menos 80 pessoas, cerca de 80 pessoas, valor aproximado de 7,7 milhões de reais. Nós tivemos a morte de 13 jovens nessas chacinas e também denúncias de tortura e de estupro. O Brasil foi condenado por não ter garantido acesso à justiça, não ter investigado o caso de forma adequada. Foi a primeira vez que o Brasil foi responsabilizado pelo que foi chamado, pelo que a Corte denomina, violência policial, a atuação da polícia com violação de direitos humanos. Por isso é um caso que particularmente nos interessa, não é? Tem a ver com a atuação policial. Então, o Brasil ele foi condenado a aumentar a eficiência das suas investigações, responsabilizar de verdade os agentes estatais que estejam envolvidos nessas violações de direitos humanos. E aí a Corte faz uma série de determinações, né? Na condenação, na sentença, nós temos vários pontos a serem observados pelo Brasil. Um deles é que o Brasil retire dos registros de homicídio resultantes dessas intervenções policiais as expressões
oposição e resistência. Isso deve ser eliminado. Não pode constar que uma pessoa morreu por oposição e resistência à atuação policial. Não é? Tem que investigar de verdade a causa da morte, porque eles deixaram claro que isso pode acabar encobrindo execuções sumárias, que não faz o menor sentido. E aí eles colocaram também obrigação de estabelecer metas e políticas de redução da letalidade da violência policial, uma preocupação especial com o estado do Rio de Janeiro, não é? Por causa dos números. Infelizmente, depois dessa decisão, tudo só piorou. O Supremo tinha uma decisão no sentido de não admitir esse tipo de operação policial no contexto de pandemia. Elas aconteceram, né? Então, o Supremo disse, olha, só pode em situação muito urgente, tem que avisar o Ministério Público, e nós tivemos operações desastrosas com um número enorme de mortes, como a do Jacarezinho, descumprindo decisões da Corte e também a própria jurisprudência do Supremo, né? Então, infelizmente, a situação só piorou. Ele também foi condenado a realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional pelas mortes e abuso sexual para famílias e para as vítimas. E existe, né, a fase de supervisão do cumprimento de sentença, e como eu disse para vocês, já adianto que o Brasil está longe de cumprir isso aí. Tem uma parte da sentença também que fala da necessidade de uma perícia independente, e que crimes em que houve a participação dos próprios policiais não podem ser investigados pela polícia. Nós precisamos de um órgão externo, como o Ministério Público, que fique com a função dessas investigações. Isso também não vem sendo observado. Oitavo caso povo indígena Chucuru. Em 2018, a Corte condenou o Estado brasileiro por ter demorado muito a demarcar as terras indígenas do povo Chucuru. Demorou 16 anos, entre 1989 e 2005, e aí a Corte considerou que o Brasil violou o direito do povo indígena à propriedade coletiva. Então, esse caso é interessante para mostrar que o direito à propriedade previsto no artigo 22 do Pacto não se refere apenas à propriedade individual, também abrange a propriedade no seu sentido coletivo, né? Então, o Brasil foi condenado por violar garantias judiciais, a integridade pessoal dessas pessoas, direito à propriedade coletiva e acesso à justiça. Super interessante também essa questão. Nós temos muitos casos na Corte envolvendo o direito de povos indígenas que são típicos, né, aqui nas Américas, e o Brasil já sofreu uma condenação por isso. Em 2018, o Brasil foi condenado no caso Vladimir Herzog pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato de um jornalista, o Vladimir Herzog. Eles tentaram simular um suicídio, né? E ficou muito claro que não foi. Então, houve violação aí dos direitos a conhecer a verdade e a integridade pessoal dos familiares do Vladimir, como também o acesso à justiça, garantia e proteção judicial. E aqui a Corte aproveitou para puxar a orelha do Brasil, porque as condenações do caso Júlia Gomes Lund, né, especialmente a revogação da nossa lei de anistia, todos os pontos que deveriam ter sido observados na sentença, o Brasil ainda não tinha observado, então ela aproveitou para dizer isso, olha, já condenamos, já pedimos para revogar a lei de anistia, e até agora nada. E esses crimes são tão graves que não há que se falar em tortura, são crimes imprescritíveis pela sua gravidade. Aí vem uma outra briga da Corte, né? Porque tem aquele pessoal no Brasil que defende que não, que crime imprescritível são só aqueles crimes imprescritíveis, são só os previstos na Constituição, não pode ampliar o rol, porque é de longe uma visão ultrapassada, não é? Então, disse a Corte que o Estado não pode invocar a existência da figura da prescrição ou aplicar o princípio do ne bis in idem, a lei de anistia ou qualquer outra disposição semelhante para excluir responsabilidade do seu dever de investigar e punir responsáveis. Então, mais uma puxada de orelha aí. O Brasil teria, então, violado os direitos às garantias judiciais, proteção judicial dos familiares, especialmente esses, né?
do artigo 8º e 25 da Convenção, e aqui coloquei de vermelho para vocês se lembrarem, o Brasil não cumpriu sua obrigação de adaptar sua legislação interna à Convenção, em virtude da aplicação da lei de anistia e de outras causas de exclusão de responsabilidade proibidas pelo direito internacional, como essa de alegar prescritibilidade em crimes graves, tá? Então, ele está descumprindo o artigo 2º da Convenção Americana. Então, ele deve adotar medidas apropriadas para reconhecer a imprescritibilidade desses crimes contra a humanidade, crimes internacionais. Já ratificamos, como estudamos aqui, o Estatuto de Roma, todos os crimes previstos no Estatuto são imprescritíveis, não é? Isso abrange a prática de tortura. Então, o Brasil tem que rever muita coisa aqui em relação a esses casos. Júlia Gomes Lund e, de novo, no caso Vladimir Herzog. Em 2020, tivemos uma condenação no caso empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus. O Brasil foi responsabilizado pelas mortes e violações de direitos humanos dos trabalhadores dessa fábrica, que fica no Recôncavo Baiano. Isso aconteceu em 11 de dezembro de 98, tivemos 64 pessoas mortas, e a maioria mulheres e crianças negras. E aí isso nos chamou a atenção para a questão do racismo estrutural, não é? Pessoas que trabalhavam em condições precárias, eram vítimas vulneráveis, então são questões que já vão direcionando a jurisprudência da corte, né? Um cuidado maior ainda deve ser tomado pelo Brasil em relação a isso, a vulnerabilidade desses trabalhadores. O Brasil foi totalmente omisso na fiscalização dessas condições de trabalho. Trata-se de uma sentença histórica que reconhece padrões de discriminação estrutural e interseccional. A gente vai estudar isso lá nas minorias e grupos vulneráveis, mas a interseccionalidade é uma situação em que a pessoa se vê sujeita a vários fatores, a fatores múltiplos de discriminação. Então, aqui no caso, por ser mulher e por ser negra, por ser criança e por ser negra, né? O que traz uma hipervulnerabilidade para essas pessoas, que têm que se sujeitar a essas condições precárias de trabalho. Existia aqui, nós tínhamos vítimas em situação de pobreza estrutural. Algumas dessas mulheres estavam grávidas, não tinham nenhuma alternativa econômica senão se submeter a esse tipo de trabalho. Então, foi um caso muito triste, né? E o Brasil claramente não estava realizando aí nem o seu papel de fiscalização dessas condições. Havia exploração do trabalho infantil. Então, além de tudo que eu já falei, né, também violação ao direito do trabalho, princípio da igualdade e não discriminação. O Brasil foi condenado a uma série de medidas de caráter estrutural para garantir a não repetição de tragédias, criar alternativas econômicas para a inserção econômica e laboral das vítimas e familiares da explosão e criação e execução de um programa de desenvolvimento socioeconômico destinado à população daquele local, além da previsão de que o Brasil se responsabilize civil e penalmente, responsabilize os responsáveis pela explosão, tanto na área civil quanto na penal, repare às vítimas e familiares, ofereça tratamento psicológico adequado e pague a devida indenização. Por fim, nosso 11º caso, nossa 11ª condenação, por enquanto, né, porque em breve já devemos ter outra, se refere ao caso da Márcia Barbosa de Souza. Aliás, falei 11ª, não, 11º caso, mas foi a 10ª condenação, né? Porque em um caso o Brasil foi absolvido. Aqui a corte condenou o Brasil por violar direitos, as garantias judiciais, a igualdade perante a lei e proteção judicial, não respeitou as obrigações de adequar seu direito interno à legislação internacional, foi omisso na prevenção, investigação
e na punição da violência contra a mulher, e a vítima aqui foi a Márcia Barbosa de Souza, mulher negra, e houve aqui no caso, ela foi assassinada por um parlamentar à época, e o Brasil aplicou indevidamente a imunidade parlamentar em benefício do que era o responsável pelo homicídio. Então, ele não podia, na época, ele não podia ser investigado. Depois a gente teve uma alteração na própria Constituição e eles começaram, o MP deu início à ação penal, e ele faleceu no curso do processo, né? Os outros investigados, não houve aí o prosseguimento do processo em relação aos demais investigados, e a corte ressalta, olha a importância disso, que tanto a parte do inquérito quanto o próprio processo, eles tinham, era perceptível um caráter discriminatório em razão do gênero. Então, a mulher estava ali sendo revitimizada, não é? Nós temos sérios problemas no Brasil, isso aparece muito na mídia, aquela ideia de que a mulher teria sido merecedora da violência sofrida. Então, a corte já chama atenção para isso, para um estigma que se cria. Então, a melhor capacitação de quem trabalha com isso, inclusive policiais, tá? Vocês recebam bem essas mulheres vítimas de violência, tratem com dignidade, da forma adequada, e não houve uma investigação no prazo razoável. Olha aí de novo a atuação de delegados, juízes, promotores, gerando a condenação do Brasil. Então, o Brasil foi condenado por violar as garantias judiciais, proteção judicial, e também uma convenção importante das Américas, que é a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, apelidada de Convenção de Belém do Pará. Já falamos desse caso quando mencionamos, né, o caso da Maria da Penha, lá na Comissão Interamericana. Violou o direito à integridade pessoal dos familiares da Márcia, além do direito de acesso à justiça. E aí a corte determinou medidas de satisfação, publicação da sentença, realização de um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional, garantias de não repetição. Isso envolve, gente, dados, análise de dados, que nos permitam avaliar quantitativamente, qualitativamente, esses atos de violência contra a mulher e, em particular, mortes violentas de mulheres. Então, já se fala aqui em feminicídio, né, que felizmente já está na nossa legislação. A corte já tinha jurisprudência nesse sentido, de que os estados deveriam ter uma qualificadora para o homicídio nesses casos. Nós já temos. O Brasil tem que ter um plano de formação, capacitação contínua e sensibilização das forças policiais responsáveis pela investigação e de operadores da justiça do estado da Paraíba, com perspectiva de gênero e raça. Claro que isso não vale só para Paraíba, deve ser para todos os lugares, né? Sensibilização da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba sobre o impacto do feminicídio, violência contra a mulher, utilização da figura da imunidade parlamentar. Isso aqui hoje fica um pouco sem sentido, porque nós já alteramos a própria Constituição. Antes, para processar o parlamentar, era necessário a autorização da sua casa, a autorização da Casa Legislativa. Hoje, essa autorização não existe mais. E um protocolo nacional para investigação de feminicídios. Então, nós teríamos que ver tudo isso sendo colocado em prática. Vamos aguardar, né, para não dizer que eu sou pessimista, vamos aguardar. E as indenizações compensatórias, né, com danos materiais, morais e imateriais, reembolso das custas e gastos, e aqui a mãe, aos familiares da Márcia, principalmente para a mãe conseguir arcar com custos de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico que sejam necessários. Então, formalmente, essa foi a nossa última condenação, mas a corte já está analisando o caso Gabriel Salles Pimenta,
tivemos audiência agora em março de 2022, ao que tudo indica, teremos aí uma nova condenação. Em breve também será analisado o caso Antônio Tavares Pereira, que já está lá na corte. Então, esses dois chegaram à corte em 2020 e 2021. Gabriel, defensor de direitos humanos, advogado, que foi assassinado em 1982, até hoje o caso não foi solucionado. E o Antônio Tavares, assassinado, era um trabalhador rural, né, assassinado por policiais militares no ano de 2000. Olha lá de novo a região do Paraná, naquele mesmo contexto de conflitos agrários. Então, padrão generalizado de violência contra trabalhadores rurais, contra defensores de direitos humanos, isso vai ser investigado nesses casos. Em 2022, já chegaram mais 2 novos casos à Corte Interamericana, o caso do Manuel Luiz da Silva, trabalhador rural sem terra, assassinado em 97. Então, de novo, a ideia do conflito agrário. A comissão entendeu que o Brasil violou vários direitos previstos na Convenção Americana. E um outro caso envolvendo comunidade quilombola de Alcântara, comunidades quilombolas de Alcântara, violação de direitos humanos contra comunidades quilombolas nessa região do Maranhão. É um caso relacionado à instalação de um centro de lançamento de Alcântara, um projeto iniciado pelo governo militar na década de 70, uma base para lançamento de foguetes que exigiu remoção compulsória de mais de 300 famílias ao longo da década de 80. Então, esse caso agora chegou à Corte Interamericana. A comissão entendeu que o Brasil violou direitos das comunidades quilombolas e apresentou uma série de recomendações que o Brasil não cumpriu, né, não atendeu as recomendações e o caso foi parar na corte. Então, em breve, teremos mais notícias. Coloquei aqui para vocês acompanharem o caso Gabriel Salles Pimenta. A corte marcou 22 de abril como data para as partes apresentarem as suas alegações finais escritas, tá? Peço desculpas pelo tamanho do vídeo, mas eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre o tema, que eu acho que merece, e pedi-los para acompanharem esses casos mais novos, né? Então, é uma aula que te permite ter uma visão geral do que está acontecendo, envolvendo aí o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês já sabem, estou à disposição.